Galera, olha, o final de semana já chegou e a expectativa bem grande. Um jogo de despedida, Jota, da equipe do Altos no Brasileirão da Série C. Eu não digo Altos, eu digo futebol piauiense se despede da Série C do Campeonato Brasileiro. E claro, nós temos aí a perspectiva para uma Série B do Campeonato Piauiense, com até então as equipes começando a aparecer. Era uma incógnita, agora não passa a ser mais. Todo mundo se reforçando aí para ganhar esses dois acessos para a Série A do Campeonato Piauiense. Portanto, galera, o nosso bate-papo esportivo já está no ar, está aberto. Eu estou aqui ao lado de Jota Araújo para comentar o esporte e o futebol piauiense em geral. Jota Araújo, Série C, foi um sonho, foi um pesadelo, durou muito ou durou pouco? Nessa edição desse ano durou pouco, Sidney. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o bate-bola. Foi um sonho que, na realidade, por conta do que aconteceu na temporada, virou um pesadelo. Nunca imaginamos o Altos com tantos erros de planejamento, de organização e que acabaram pagando o preço com o rebaixamento para a Série D. Ou seja, voltamos à realidade que tínhamos em 2020, de só ter a Série D que voltamos, para ser sincero, voltamos para o purgatório do futebol brasileiro. Vamos aqui, porque eu sempre costumo dizer, Série A é a estratosfera, a Série B é aquele céu, não é um céu de brigadeiro como a Série A. A Série C é uma realidade um pouco melhor do que a D, e a D é aquele abismo, aquela realidade que, infelizmente, voltamos a conviver somente dela, e disso não é bom. Agora obriga para a próxima temporada o Altos, o Rio e o Fluminense a se replanejarem. Mas que foi uma Série C para o Altos esquecer, aí isso foi. Independentemente do que acontecer lá em Belém do Pará contra o Clube do Remo, é uma Série C que, para se tirar mais lições dos erros do que dos poucos acertos que o Altos teve na temporada. Então, detalhe, Jota, sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, em relação a ser um céu de brigadeiros, alguns brigadeiros passam por lá. O Vasco da Gama, o Botafogo, né, grandes equipes costumam frequentar a Série B, dá um brilho a mais. A Série C já é mais ou menos, já é aquele céu azul. E aqui é colar umas nuvens pretas. Já a Série D não, a Série D realmente passa a ser e continua sendo o patinho feio da Confederação Brasileira de Futebol. Isso até quando no inventário é. Verdade. E outro detalhe, já que você frisou agora há pouco, Altos, River e Fluminense estarão na Série C, na Série D do próximo ano. Mas pelo estatuto e tabela pela tabela do Campeonato Brasileiro, os três deverão estar na mesma chave, por ser um campeonato regionalizado. Ou dois passam, ou um passa, então nenhum passa. E pelo que está se projetando para o ano que vem, os grupos da Série D, claro, tem que aguardar algumas situações estaduais para poder tirar algumas conclusões. Mas está se desenhando um MAC, se não conseguir o acesso, ou se conseguir um motoclube, voltar a jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Tem a situação ainda do Ferroviário, que também está ali brigando para, quem sabe, subir para a terceirona. Mas se não conseguir o acesso, o Ferroviário e o Iguatu, que é um time chato do futebol cearense que dá trabalho para os grandes, então está se desenhando um grupo complicado. Ainda tem a situação do América de Natal também, que está brigando para não cair, mas é aquela coisa, né? Se você quer subir, você não pode escolher adversário. Mas o planejamento de realidade para o ano que vem está sendo um planejamento meio complicado para Campeonato Brasileiro. Tudo bem, a logística, tudo indica que vai ser um pouco melhor. Isso, é por verdade. Causa dos deslocamentos, que são provavelmente 2 para o Ceará, talvez para o Maranhão e para o Tocantins, e aqui dentro do Piauí, que aí pode ser até um deslocamento de quilômetros mais curtos, porque River em Teresina, Altos em Teresina, Fluminense não se sabe se fica em Pedro II. Vamos falar assim, por enquanto, Fluminense Teresina. Teresina fica na questão dos metros, então fica até mais fácil a logística, mas fica uma situação para se repensar em organização em tudo. E algo positivo, tá, galera, para o próximo ano. O River, ele só joga no Estádio Albertão. Então, é o mais legal de tudo. É o mais legal de tudo. Os dois estádios estão à disposição. Estão à disposição. O Albertão e o Lindolfo Monteiro vão ser usados. Isso, Quer queira, quer não, os dois vão ser usados. Agora, Jota, uma coisa que o futebol piauiense, nós da Crônica Esportiva, os nossos dirigentes e os torcedores usam um termo que eu acho que está na hora de... Nós temos que acabar, abolir esse termo aí, deletar. Essa Série C serviu como lição. Tu já percebeu? Para corrigir os erros da próxima temporada. Meu Deus, eu acho que não é assim que funciona. Quer dizer que a Série C só vai servir para o nosso futebol como laboratório? Como laboratório e de não fazer direito. Será que vai continuar ainda nessa
pecha de sempre bater na trave, de sempre não conseguir o acesso ou a permanência, que a gente até vinha conseguindo em 2 anos consecutivos. Pelo menos a ano, permanência. pelo menos se manter, que era um sonho até, a gente brigava, ó, conseguir a permanência é lucro. Isso, é pro ano verdade. que vem, agora não. Voltamos pro abismo da Série D, voltamos para uma realidade que, se já era difícil para todo mundo, não é só para time não, clubes, federação, imprensa, fica mais difícil para todo mundo. Aí eu vou usar uma frase do presidente vice-campeão brasileiro em 2015, Eliseu Aguiar. A imprensa, a torcida e os dirigentes do futebol piauiense São de Série D. são de Série D. Estão. E voltamos a ter o carimbo de Série D de Campeonato Brasileiro. Agora, por que ele disse isso? Porque nós somos de 4ª divisão. Não dá para dizer que o nosso querido Joaquim Lobo, repórter cinematográfico, é Série A. É mais trabalho na Série D. Então, o futebol do Piauí é Série D. E hoje, já eu frisei que o presidente Roberto Brau Carcará, poxa, o cara está numa luta incansável para conseguir um patrocinador master. Salvo engano, ele vai entrar na 4ª temporada. E não está conseguindo. E agora que o futebol retornou para a 4ª divisão? E passa a ser uma preocupação até o estadual do ano que vem por causa de situação de clubes do interior. Isso, é verdade. Fica uma situação do 4 de julho, do próprio Altos também, se não conseguir a vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. Até a situação até do Coriçaba também, por causa de algumas situações do Sub-20, também está afetando no planejamento pro profissional do ano que vem. Então já fica uma situação, aquela interrogação que começava a ser pequena, ela começa a aumentar. E aí o aumento pode ser maior com quem for subir da B. Aquela história. Se você não pode com pode, não pega na rodilha, você gosta de falar esse termo. É verdade, é. E aí no arbitral vai ter... Eu torço para que isso não aconteça. Dizer, olha, eu torço para que o meu time só faça isso aqui, acabou. Aí quando chega em abril, ó, graças a Deus acabou. Aí, Ufa, né? Tem ufa. Ufa! É, verdade. Jota, o sistema financeiro do futebol piauiense é um negócio sério. Agora eu não consigo entender, Jota Araújo, Joaquim Lobo e amigos telespectadores aqui da TV Santos Piauí e da Rádio Antares. É a situação, por que não promove e não confia financeiramente nos nossos talentos? É isso que eu não consigo entender. O Louro faz um belo campeonato piauí em sub-20, é artilheiro, é o melhor goleiro, é o melhor volante, mas quando vem para o time principal, os caras querem pagar R$1.000. Ou então querem dar uma chuteira nova ao cara, porque ele mora na cidade mesmo, não vai ter despesas. Eu acho que não é assim que funciona. Aí, lá fora, um Sampaio Corrêa da vida, um Ceará, um Fortaleza, um Sport, vê o Loiro, né, que é o nosso Joaquim Lobo, contrata, paga milhões, aí já é o futebol do Piauí que não tem condição de contratar. Ou seja, nós temos a pérola dentro de casa. E ainda por cima, outro detalhe, na hora de conseguir o recurso, porque tem um mecanismo para clube formador, quem ganha é o clube de fora. Isso, porque o clube daqui não tem como provar que jogou. Eu vou citar um exemplo aqui, mais próximo, acho que o Louro vai lembrar aqui. Jonas, que estava no Flamengo. Qualquer negociação do Jonas fora do país, quem ganha? Sampaio. Sampaio Corrêa. E o Jonas começou praticamente no Piauí Esporte Clube, se não me engano. Piauí, foi pro comercial, cara, mas quem ganha sempre em transferência é o Sampaio Corrêa. Jeco já tá sentado aqui, sentadinho na bolsa, sem ter esforço nenhum. E o futebol do Piauí não tem esse clube formador. Quem está trabalhando para esse clube formador é o Fluminense, que tem um jogador que está na vitrine aí muito bem, que é o David, né? Que foi negociado por mais de 600 mil com o Ceará. Mas qualquer lugar que ele for, a grana cai. E até uma notícia que surgiu recentemente, o David está interessado no futebol de Portugal. O Gil Vicente tá disposto a pagar R$1 milhão pro Ceará e o Fluminense nesse bolo teria metade. Isso, dá para você ver. Então aí a negociação ainda está avançando lá em Portugal, entre Gil Vicente e Ceará, para saber se o atleta vai sair para o futebol português. E aí o Fluminense que tem que ficar de olho, tem que ficar ali de mutuca ligada para não ser surpreendido. E não ter aquela história do atravessador, aquela história de que é o jogador fatia, Loura. É o jogador pizza, fatia de um, fatia do outro, e aí o clube o dono da pizza é o que nada. não come. O dono da pizza é o que não come. E o Jota tem outro jogador piauiense que está arrebentando também, que estava no Ferroviário com o técnico Paulo Kobayashi e foi para o Ceará. O Pulga. O Pulga, né? E pode estar indo para o futebol árabe. Estão negociando com o futebol árabe. E aí nesse bolo quem herda é o Pague Menos. Já não é o River. Não é o River, porque muita gente questionava que o Eric Pulga era jogador do River, e não era. O Pulga, quando veio para cá, ele veio emprestado do Pague Menos. Então, ou o Tirol, como queiram chamar, o Cefat Tirol, é dele o recurso. Então o River vai ficar só com alguma possível venda, só um valeu, obrigado, um abraço. Se tiver uma porcentagem,
É como tem aquela situação do Vina que estava no Grêmio emprestado pelo Ceará, e aí o mundo árabe indenizou o Grêmio como uma espécie de janela de mercado. Isso, é verdade. Pode ser que pro River, numa situação dessa aí, pinte uma situação parecida, mas a gente sabe que é muito pouco provável, tem que ficar de olho ligado para não ser surpreendido. Tem outro jogador aí que o Danilo Félix me disse, que também está arrebentando lá fora, que começou no River. Fugiu aqui o nome, não lembro aqui o nome no dele. Fluminense, o Isaac. O Isaac, pronto, o Isaac. Então, que tá no Fluminense, isso. Então, é outro jogador que tem que estar todo mundo ligado nisso aí. Aí onde eu quero chegar, Jota, vai começar uma Série B do Campeonato Piauiense. O Piauí Esporte Clube vai usar pelo menos 80% desses jogadores. Picos também. Já a equipe do Oeirense não, vai para 60% a 75%. E o Flamengo não, o Flamengo parece que vai com 90% de jogadores experientes mesmo. Vai com o que tem livre no mercado. No mercado, Essa que é a realidade, porque o Flamengo de 12 anos para cá não sabe o que é fazer trabalho de base. Infelizmente o Flamengo de um clube como a Estirpe Rubro-Negra não pode ficar 12 anos sem ser campeão sub-20. Mas não pode mesmo, é verdade. Não pode, não é campeão desde 2011. É muito tempo para um clube como o Flamengo ficar sem disputar uma Copa São Paulo. O Fluminense teve a chance, aí não se sabe por que cargas d'água a coisa não fluiu nesse ano. Muitos jogadores saíram, foram dispensados, 29 foram dispensados. Hoje eu te deixo te dar uma informação. Ficaram foram por aí vai. Fluminense ficou fora do Campeonato Piauí Sub-20, né? Eu fiquei sabendo. Eu vou até usar esse termo, uma informação extraoficial, porque não comunicaram ao Rossini que havia reunião nesse dia do Sub-20. Que é algo bizarro até. E eu fiquei sabendo que o presidente de honra do Fluminense ficou sabendo através do nosso programa do Mesa Redonda que o Fluminense estava fora do Campeonato Piauí Sub-20. Como é que o time vai ficar fora? E um detalhe curioso, até gerou espanto no dia da reunião, até muita gente ligando para você, para mim, Fluminense fora da Copinha, Flamengo fora, Parnaíba fora, e a gente, olha, Flamengo e Parnaíba a gente até imaginaria. Isso. Mas o Fluminense nunca. Não, foi surpresa para todo mundo. Surpresa geral para todo mundo. Acabou o time, destruiu tudo. E não, né? Foi uma falta de comunicação que eu fiquei sabendo para essa reunião, para que o Rossini pudesse comparecer lá. E, enfim, o Fluminense está fora e está terminando o Campeonato Piauí Sub-20. Ou seja, um prejuízo enorme para o empresário João Vicente Claudino por causa do planejamento que ele já tinha feito todo. Um prejuízo enorme. E até por conta disso, que até havia expectativa de vender alguém nessa temporada, não teve. E aí ficou nesse prejuízo. Aí pro ano que vem, quem sabe com uma equipe mais modesta, né, pro Campeonato Piauiense, que eu acredito que ele ainda vai tirar uma coisinha do bolso para poder fazer, mas tem aquela história regrada, porque até no Fluminense, a situação com o CEO, vamos aqui explicar pro torcedor, o Grupo Claudino, que é o responsável pelo Fluminense, agora tem um CEO. Isso, é verdade. Que é o João Claudino Júnior. E ele meio que, João, vamos ter calma, agora você está andando com as próprias pernas. Vamos separar o joio do trigo, né? Vamos separar o joio do trigo para poder fazer a casa andar. Então agora é você e o Fluminense e vai indo com a cara e a coragem. Se quiser fechar a parceria, a gente fecha a parceria aqui e vê como é que vai funcionar esse sistema aí. É assim que está funcionando lá no Fluminense. Agora, J. Araújo, contagem regressiva para a Série B do Campeonato Piauiense. As equipes começam a anunciar jogadores que estão brilhando e que brilharam no futebol piauiense nessa temporada. A exemplo, o Caquim estava praticamente fechado com o Piauí, mas resolveu ir para a região sul do estado do Piauí, está na equipe do Oeirense. Vamos lá, Jailson, goleiro, está no Flamengo. Didi está no Flamengo. Quem mais está no Flamengo? Ítalo Pica-Pau está no Flamengo. Augusto está no Flamengo. Fabinho está no Piauizão Vibrante. Tem mais gente lá no Andrei está no Piauizão Vibrante. Bom goleiro Andrei, viu? Bom goleiro. E Juan no time do Oeirense com o lateral esquerdo Thiaguinho e agora o Caquim. E eu vou dar logo dois do Fluminense que vão ser emprestados. Biloca e Gabriel Vieira. Zagueiro Gabriel Biloca, pro Oeirense e o meu Gabriel Vieira. Eu acredito, Jota, que o treinador vai ser o Totônio. Pelo fato do Flávio não ter acertado, o Fabiano foi muito categórico. Tentamos, não deu certo. Aí o nome do Totônio passa a aparecer com evidência. Para ele, Totônio, é um desafio e tanto por quê? O Totônio, como no futebol profissional, ele tem a identidade de ser auxiliar do Marcelo Vilar. Correto, E não tem, vamos dizer assim, uma carreira sólida como técnico no profissional, diferentemente da base. Então agora, caso confirme o acerto com o cachorro louco da velha CAP, passa a ser um desafio e tanto para ele como técnico. E eu acho que esse é o momento. Eu acho que se ele receber o convite, eu acho que ele vai agarrar com unhas e dentes.
vai agarrar com o incidente. Então, vamos lá supor. Piauí Esporte Clube não é suposição, já é correto. Tem o técnico Paulo Rossi. Sociedade Esportiva de Picos tem um super mega competente Felipe Souza. Flamengo é Edmilson Santos. Para muito torcedor incógnito, mas no futebol maranhense já é uma realidade. E a equipe do Eirense pode ter o técnico Totônio asterisco. E um detalhe curioso, 4 realidades totalmente diferentes. 4 esquemas táticos que diferenciam um pouco da realidade de cada uma das equipes. Paulo Rossi, a gente já está acostumado a acompanhar o Paulo Rossi desde os tempos do 4 de julho. Tem a característica mais defensiva como premissa, mas não deixa, quando tiver a oportunidade de atacar, ele não deixa. É verdade. Ele tem esse DNA que prioriza a marcação, por ter sido ex-zagueiro, por ter sido jogador de defesa, mas se for preciso ir para o ataque, ele não dá medo não. O Edmilson Santos joga de acordo com a realidade do adversário. Se o adversário joga com 3 atacantes, ele vai tentar fechar o ferrolho no meio campo, na defesa. Se o time joga mais recuado, com 3 zagueiros, ele vai botar o ônibus do ataque. Botar 3 atacantes se for preciso para poder... Que é o 4-3-3. Que é o 4-3-3 para poder povoar o ataque adversário. O Felipe Souza prioriza muito a velocidade na categoria de base. E toques rápidos. Muito é um rápido. técnico que gosta muito de priorizar a posse de bola, toques rápidos para poder ficar na cara do gol. E o nosso Totônio, ele os times na base do Totônio têm essa premissa também, de atacar, mas ao mesmo tempo defender, quase que parecido com o do Paulo Rossi. Mas no profissional pode ser que ele imprima uma cara nova, pensando já na segunda divisão e até como uma realidade bem diferente do futebol profissional. Beleza, só lembrando a você que está ligado aqui no nosso bate-papo esportivo e também aqui no Esporte Antares, da Rádio Antares AM 800, a rádio que escuta você. Campeonato Piauiense Série B começa dia 23. Muitos estão falando dia 24. Dia 23, aqui em Teresina, a equipe do Piauizão Vibrante recebendo a Sociedade Esportiva de Picos e lá no Gerson Campos, em Oeiras, o Eirense recebendo o Esporte Clube Flamengo. J. Araújo, próxima temporada. O torcedor do River está super, mega confiante que o River vai conquistar o acesso para a Série C de 2025. Quais os cuidados, Jota? Na última entrevista que eu fiz no nosso podcast aqui na TV Santos Piauí com o Miguel Júnior, eu falei, olha, tu já vai começar o Campeonato Piauiense com um time de Campeonato Piauiense? Ele, não, vou começar com um time que tem a cara de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, já pensando numa Série D. E tem que ser assim, porque o Campeonato Piauiense ano que vem, para o River, a pressão é muito maior. O River volta a ter pressão, no bom sentido, porque é campeão piauiense, tem calendário amplo, e todo mundo vai querer tirar uma casquinha dele. Isso aí é uma realidade. Todo mundo vai querer fazer graça em cima do River e o River tem que ter um elenco mais blindado, mais calejado no que se refere a futebol profissional. Saber garimpar. O Miguel Júnior está fazendo esse trabalho de tentar ver as melhores peças, aquelas peças que mais se destacaram nos últimos anos, no 2023, que a gente pode dizer que está terminando agora para o futebol nosso, mas é preciso saber garimpar. Isso. E aí o Miguel está tentando fazer isso. Essa reta final de Série D, essa reta final de Série C vai ser crucial para o Miguel achar bons jogadores no mercado. Aqueles, claro, avaliar o fim de ano da galera que está atuando em outros clubes também, que atuaram no River no começo da temporada, para saber com quem de fato ele pode contar para renovar o contrato. Verdade. E vale para o técnico também. O Guzmão está num excelente momento no Caxias, pode subir para a Série C e aí voltar para cá, a galera até quer, mas se conseguir o acesso é muito difícil. É igual porque o ele se valoriza. É igual o Paulo Kobayashi é a mesma coisa. Se valoriza com um acesso. Então, é fato que o nosso torcedor precisa ter um pouquinho mais de paciência e também de compreensão, não é compreensão, mas é paciência mesmo nesse momento, porque quando anunciar o contrato, aqui ainda bem que o nosso torcedor, e até nós também da imprensa, aqui é a imprensa que mais investiga passado de jogador. É verdade. Não sei e às vezes é criticada. É verdade. Porque quando chega jogador aí anunciado que você diz, rapaz, isso aí não atuou não, aí a galera pega. Mas aqui, Jota, eu vou parabenizar aqui a diretoria do River, a diretoria da situação e a diretoria da oposição, que mesmo em meio à turbulência chegaram a um acordo, a um denominador comum, que o River está andando. Está trabalhando. Vou dizer em tom de bom humor, fubá no cachimbo da paz. É verdade, porque, meu parceiro, no Flamengo ainda tem gente querendo entrar na justiça para anular a eleição no Flamengo. Não dá para acreditar no negócio desse. Pela madrugada. O Flamengo, poxa, o Flamengo conseguiu agora um pequeno oxigênio para respirar. E está esperando, já querem cortar o oxigênio do Flamengo. Ou seja, o Flamengo, vamos aqui o dicionário médico.
o Flamengo estava entubado. Isso, é verdade, é. A eleição do André Russo é uma espécie de tentativa de extubar o tubo de oxigênio e fazer o Flamengo respirar pelos próprios pulmões. Usar um exemplo. Os médicos já iam chamar a família para assinar o documento para desligar os aparelhos. Para a morte cerebral do clube. Do clube, né? Nós estamos falando então de brincadeira, isso aí. Mas aí, pô, deixa ontem nós destacamos também no nosso Mesa Redonda sobre essa situação do Flamengo. Gente, o Flamengo vai disputar a Série B. Aqui nos nossos estúdios do nosso boletim esportivo, o André Russo foi bem claro. O Flamengo já chega com o salário dos jogadores pago, comissão técnica paga e, principalmente, o local de treino garantido para ninguém ficar rodando, já sabe onde vai treinar, e a hospedagem também. Eu te pergunto, Jota, nós que estamos na imprensa há muito tempo, quando que nós vimos isso, com tanta antecedência no Flamengo? Há muito tempo. Né? Há muito tempo o Flamengo não fazia um planejamento de curto prazo, mas com o planejamento todo ele fechado. Agora, você, torcedor do Flamengo, que sempre cobrou uma nova diretoria, um novo nome, não tem só um novo presidente, não. É toda a diretoria nova. Você tem que fazer sua parte nas arquibancadas acompanhando o Esporte Clube Flamengo na Série B do Campeonato Piauiense. Jotinha, aquela, para a gente finalizar, qual seria interessante, Jota, né, para que o torcedor pudesse ficar antenado no que pode acontecer no final de semana e na semana que vai chegar aí? Olha, a semana que vai começar é uma semana crucial até pelo fato do Flamengo começar a trabalhar. É o primeiro clube da B que vai de fato começar a trabalhar. A gente sabe que Picos e Oeirense, o Picos está atravessando a Série B, eu acho que vai começar a partir daí aos poucos o Picos a definir o que ele vai poder contratar, porque o Felipe Souza foi muito categórico. Vai poder, poucas peças para poder deixar tudo organizado. Lembrei de mais um do Oeirense, Sidney. Lucão, zagueiro Lucão, ex-Fluminense também. Então, Jota, o mapa, né, o GPS está direcionado ao senhor Totônio. Exatamente. Lucão, Gabriel Biloca, 2 zagueiros, e o Gabriel Vieira, meia, para a equipe da Velha Cap para a disputa da Série B do Campeonato Piauiense. O Oeirense deve na segunda-feira também começar a pingar outros nomes do Fluminense, porque tem a parceria, outros jogadores também de outras praças, e aí deve ser o sacramento do Totonho. Se não for, aí como durante a semana você vai ter mais detalhes sobre isso. E o Piauí também, começando também a novela, é uma novela boa, porque está tendo um leilão entre Piauí e Flamengo, muita gente não sabe. É verdade. Porque jogadores do Parnaíba, do 4 de julho, do Altos, vão começar a ficar livres no mercado. Isso. Vão começar a ficar com espaço na agenda, pode-se dizer assim. E aí todo mundo quer aquele pacotinho, né? Todo mundo, 6 jogos, aquela coisa toda, poder ganhar um extrazinho. Eu acho que a partir pra preparar o Natal. A próxima semana começa a ter mais novidades do Flamengo no Piauí. Beijão, Jota. Valeu, meu parceiro. Um abraço. Show de bola. Galera, o nosso bate-papo esportivo aqui na TV Santos Piauí vai ficando por aqui. E na Rádio Antares, o nosso Esporte Antares, primeira edição, também fica por aqui. Quem deu show de cobertura no áudio aí foi o nosso querido Chiquinho Neto, o pai de Cleiton e Clemilton. Na Rádio Antares, você fica aí com Rosângela Veras e Simplício Júnior. Abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau, galera. Tamo junto. Abraço.